O som de Deus. Frequência proibida. Capaz de abrir portais interdimensionais. Vamos mergulhar em uma narrativa intensa, com teorias ocultas, descobertas misteriosas e uma linha de tensão crescente. O som de Deus. Frequência proibida. Capaz de abrir portais interdimensionais. Durante séculos, cientistas, místicos e governantes procuraram por algo que parecia inalcançável. Uma ponte entre dimensões. Algo que pudesse abrir a porta entre o visível e o invisível, o natural e o sobrenatural. Mas e se essa ponte não fosse feita de pedra, nem de luz, e sim de som? Hoje, você vai conhecer o segredo por trás de um artefato escondido por mais de 70 anos. Um dispositivo que emite uma frequência única, conhecida apenas por um nome entre os círculos ocultistas. O som de Deus. Prepare-se. O que você está prestes a ouvir pode mudar para sempre a forma como você enxerga o som, o tempo e a realidade. Capítulo 1. A frequência perdida. 1951, em uma base secreta nos arredores do Círculo Polar Ártico, cientistas soviéticos testavam transmissores de rádio de longo alcance. O que eles buscavam era uma nova forma de comunicação, silenciosa, capaz de atravessar longas distâncias sem interferência. Mas durante uma dessas transmissões experimentais, algo inexplicável aconteceu. Ao sintonizarem uma frequência extremamente baixa, inferior a 7 Hz, fora do alcance auditivo humano, os aparelhos começaram a captar sinais que não vinham da Terra. Não eram vozes, eram padrões sonoros, pulsos rítmicos, quase como uma assinatura. Algo respondia. Assustados, os cientistas registraram o sinal em um gravador magnético, mas a gravação desapareceu misteriosamente após ser enviada para Moscou. O que restou foram apenas relatórios censurados e os testemunhos dos que estavam lá e que, ao ouvirem o som com equipamentos adaptados, relataram as mesmas sensações: calafrios, perda de percepção do tempo e visões de lugares desconhecidos, como se estivessem sendo transportados para outro plano. Capítulo 2. O projeto Árpico e a redescoberta da frequência décadas depois. Nos anos 1990, um projeto pouco conhecido chamado Árpico, subsidiado por corporações privadas no EUA, começou a trabalhar em transmissões de infrassom para controle climático e estudos geológicos. Mas em 1996, um engenheiro chamado Michael Roth conseguiu isolar uma frequência estranha enquanto testava transmissões em uma antiga estação de rádio abandonada no Alasca. A frequência era exatamente 6,106 Hz. Coincidência? Talvez. Mas Roth escreveu em seu diário, encontrado anos depois por um ufólogo italiano, que ao reproduzir esse som por mais de 3 minutos em um fone adaptado, entrou em estado de transe profundo e viu o que descreveu como cidades giratórias e seres de luz com vozes que falavam por dentro da mente. No final do diário, uma frase estava sublinhada: o som de Deus não é para ser ouvido, é para ser sentido. Capítulo 3. A linguagem do universo. De acordo com antigos textos sânscritos, o universo foi criado por vibração. O som primordial, o Om, é citado como o sopro inicial do cosmos. Mas e se existirem outras frequências como essa? O físico suíço Hans Lichtenstein teorizou em 2003 que frequências abaixo de 7 Hz poderiam afetar a glândula pineal, responsável por estados alterados de consciência. Ele afirmou que a exposição prolongada a certas vibrações gera saltos interdimensionais mentais, onde a consciência se dissocia do corpo e viaja através de portais vibracionais. Pouco antes de sua morte repentina, Hans afirmou em uma conferência criptografada que conseguiu mapear 12 zonas de convergência vibracional na Terra, incluindo
a Grande Pirâmide do Egito, a Floresta de Oia Baciu, na Romênia, o deserto de Gobi, na China, a Pedra de Ingá. No Brasil, todos esses locais têm algo em comum: estruturas megalíticas e relatos de aparições e distorções temporais. Capítulo 4. O dispositivo esquecido em 2018. Um grupo de arqueólogos independentes escavava uma câmara subterrânea em Luxor, no Egito, quando encontrou algo inesperado. Um cilindro metálico selado com inscrições que lembravam a escrita suméria. Dentro dele estava um pequeno disco, de jade com fios de ouro, e um microtransmissor embutido, possivelmente alienígena. Quando ativado, o disco começou a vibrar levemente. Não emitia som, mas quem estava próximo sentia uma presença estranha, como se estivessem sendo observados de dentro. As análises revelaram que o artefato gerava uma frequência contínua de 6,66 Hz. Ele foi apelidado de Disco de Enki, em referência ao deus sumério das águas e da sabedoria. Alguns estudiosos acreditam que Enki era, na verdade, um ser interdimensional, e o disco, uma chave para abrir o que os antigos chamavam de portais entre os mundos. Capítulo 5. Efeitos colaterais. Os testes com a frequência proibida continuam até hoje, em segredo. Relatos de ex-militares e funcionários de empresas contratadas por governos falam de dores de cabeça inexplicáveis, sonhos lúcidos com símbolos geométricos e casos de desaparecimento temporário. O mais chocante veio em 2021, quando um cientista anônimo publicou online uma série de documentos que detalhavam testes com humanos usando essa frequência. Segundo o relatório, 3 de 10 pessoas entraram em catatonia espontânea. 2 relataram estar presos em outra realidade por várias horas, e 1 desapareceu por 42 minutos e voltou com marcas circulares nos braços, marcas que lembravam espirais vistas em arte rupestre de várias partes do mundo. Capítulo 6. A experiência proibida. Em fóruns obscuros da Deep Web, circula uma versão comprimida da frequência de 6,166 Hz. É chamada de Som de Deus. Usuários relatam que, ao ouvi-la com fones específicos, experienciam flashes de memórias que não são suas vozes, sussurrando em idiomas desconhecidos, e visões de locais que não existem em nenhum mapa. Alguns chamam isso de ilusão. Outros, de acesso à malha vibracional do universo, um tipo de rede interdimensional acessível apenas através da vibração correta. Conclusão: você deve ouvir o som de Deus? O som de Deus não é uma música. É um código, um chamado, uma senha vibracional que talvez nunca devêssemos ter decifrado. Mas a pergunta permanece: se você tivesse a chance de ouvir, mesmo sabendo dos riscos, você ouviria? Se você gostou deste episódio de Desvendando Mistérios, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Estamos apenas começando a rasgar o véu que separa o mundo que vemos daquele que está por trás do som. Até o próximo mistério.